A janela de transferências que fecha exatamente daqui 3 dias e o Internacional basicamente já bateu o martelo nessa janela de transferências e já tomou algumas decisões que eu quero te contar no vídeo de hoje. Além disso, hoje também o técnico Eduardo Cudê realiza no CT Parque Gigante a última atividade antes do confronto contra o Palmeiras amanhã na Arena Barueri. No vídeo hoje eu quero te contar, inclusive, mais problemas que o técnico Eduardo Cudê vai ter, inclusive já trazer uma primeira tendência de escalação para esse jogo. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante e também conferir que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 aparelhos. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional, que se reapresenta novamente no CT Parque Gigante hoje, faz sua última atividade no CT e à tarde já viaja para São Paulo para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, jogo que acontece na Arena Barueri, em virtude de um show que vai estar acontecendo no Allianz Parque. Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, um time muito parecido daquele que venceu por 2-1 contra o Bahia, porém com algumas possíveis mudanças que podem acontecer. Mas antes de falar sobre essas possíveis mudanças, eu quero te contar um pouco mais sobre a situação do Arangues, que é uma situação que nesse momento preocupa o Internacional. O Arangues tinha realizado uma cirurgia no olho, se recuperou tranquilamente, começou a treinar ao longo da semana passada e na sexta-feira, antes do jogo contra o Bahia, no último treino na verdade, ele sentiu dores no tornozelo. Ele saiu da atividade e ali foi diagnosticado que ele teria que ser reavaliado dia a dia para saber a situação dele. Fato é, o Arangues deve ficar novamente de fora desse confronto contra o Palmeiras, ou seja, o técnico Eduardo Cudê não vai tê-lo à disposição. Com isso, fica uma dúvida em quem pode ser o segundo volante. Algumas situações o Cudê pode colocar. A primeira é repetir com o Bruno Gomes na segunda função de meio campo. A segunda possibilidade é colocar o Bruno Henrique no lugar do Arangues, e aí com o Bruno Gomes no banco de reservas. E uma terceira possibilidade, que seria voltar com o Gabriel Mercado para a zaga e fazer uma dupla de volantes com o Fernando e Thiago Maia, que é algo que pode acontecer e é algo que eu tô apostando. Assim, a tendência de escalação ficaria a seguinte, com o Sérgio Rocher no gol, o Bustos na lateral direita, aí a dupla de zaga com o Vitão, Mercado, na lateral esquerda a presença do René, meio de campo com o Thiago Maia e o Fernando, nos lados Maurício e Wanderson ou Wesley, que vem jogando muito bem, na frente, Borré e Lucas Alário ou Luca. Essa seria a tendência de escalação do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Palmeiras, tá bom? Lembrando que Ener Valencia e também Alan Patrick, esses dois jogadores vão seguir fora também, vão ficar fora aí, só devem voltar lá pro meados de maio, tá? Vão perder ainda muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, também alguns jogos da Conmebol Sul-Americana. Outra situação também que eu quero passar agora para vocês, falar sobre janela de transferências, a janela de transferências que fecha exatamente daqui 3 dias, e o Inter até então fez apenas uma contratação, que foi o goleiro Fabrício, que chegou do Nova Iguaçu. O Inter também tentou outros jogadores. E aí eu falo, por exemplo, do lateral Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, jogador de 23 anos, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil, né? Um jogador que o Inter já tem um pré-acordo, na metade do ano pode assinar um pré-contrato. Né? O Inter chegou a ensaiar uma investida nesse atleta. Porém, o São Paulo só tem o Wellington como lateral esquerdo e não teria um tempo ou até uma possibilidade de trazer uma reposição nessa janela, já que é uma janela que só é aberta aqui para o futebol brasileiro. Então, o nome do Wellington, que era um nome que o Inter até queria trazer para essa janela, de um lateral esquerdo, né, para ser, entre aspas, o Bustos, né, de um atleta que possa ficar muitos anos no Inter, um atleta confiável, né, que não, diferente, por exemplo, do René, diferente, por exemplo, do Bernabé, que também é uma aposta. O Wellington seria, por exemplo, o nome para chegar e fardar. Mas é um nome que deve ficar para metade do ano. Na metade do ano, com possibilidade de assinar um pré-contrato, e ele vai ter essa possibilidade, já que ele recusou todas as propostas de renovação do São Paulo, podendo assinar um pré-contrato, aí sim, com o pré-contrato assinado, o Inter vai voltar a negociar com o São Paulo, aí a sua liberação de maneira antecipada. Mas essa é uma negociação que o Inter iniciou agora, mas só deve tentar finalizar na metade do ano. Mas segunda situação,
de um zagueiro que também poderia chegar ao Internacional e que se ofereceu para jogar no Inter por meio do seu empresário, que é o André Curi, no qual tem agencia o jogador aqui dentro do futebol brasileiro. Inclusive, agenciado também, né, o mesmo empresário do Borré aqui no Brasil. O Mina que hoje está, por exemplo, no Cagliari, esteve já na Fiorentina, é um jogador que não se adaptou, por exemplo, lá no futebol italiano, e é um nome que nesse momento também teve, né, seu nome cogitado no Internacional, teve também, né, um nome cogitado no Grêmio, mas é um nome que o Inter até chegou a pensar, porque na metade do ano, por exemplo, o Hugo Malo pode sair, né, aí vai ter, né, uma taxa de estrangeiros ali legal. O Depena já saiu do Inter, né? Hoje o Inter tem exatamente 9 jogadores estrangeiros. E se o Gumalo sair na metade do ano, o Inter ficaria com 8. Até poderia trazer, por exemplo, mais um jogador, né? Porque agora, né, o limite de estrangeiros é de 9 atletas. Mas a ideia do Inter nesse momento até pensa em trazer um zagueiro na metade do ano. Até mesmo com a possibilidade do Robert Renan sair do Inter e ser vendido, por exemplo, para o West Ham. Porém, com o Fernando, né, jogando bem na zaga, sendo um cara aí que ganha uma nova opção técnica do Arthur Cudê, tendo mercado, tendo o Vitão, né, o Vitão que ainda também, o Inter não anunciou ainda a permanência dele de maneira oficial, até então ele tem contrato com o Inter também até a metade do ano, mas pelo que a gente sabe dos bastidores, ele vai ficar no Inter, mas enfim, o Inter hoje entende que tem 4 zagueiros, é o Fernando, o Gabriel Mercado, o Vitão e também o Igor Gomes, além do Robert Renan, que o técnico Eduardo Cudê pensa em ser recuperado, ou seja, 5 zagueiros, onde pode perder um na metade do ano. E aí, por exemplo, também teria, né, o João da Corte da base. Então o Inter, nesse momento, com a chegada do Fernando e ele jogando bem na zaga, o Inter não pensa em trazer um novo zagueiro. Pelo menos esse é o pensamento atual da direção. A ideia para a janela na metade do ano é trazer o Wellington para a lateral esquerda e trazer um jogador para o lugar do Maurício, que pode ser vendido para algum clube do futebol europeu, e sendo vendido o Inter vai ter que trazer uma peça de reposição. Vão ser as duas contratações que o Inter vai buscar na metade do ano. Uma peça de reposição para o Maurício, se ele for vendido. Se ele não for vendido, aí o Inter nem traz esse possível jogador. E a segunda situação é também, por exemplo, trazer um lateral esquerdo de mais envergadura, e esse nome seria o Wellington. Seria, entre aspas, uma oportunidade de mercado que o Inter encontraria, visto que é um jogador que nesse momento também tem um contrato por terminar lá no São Paulo, recusou propostas, já teria inclusive um pré-acordo com o Inter teria ensaiado valores, ele teria gostado, enfim, teria uma negociação um pouco mais viável para o Inter na metade do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa também aqui esse sininho de notificações e deixa aqui nos comentários exatamente a tua opinião sobre essa situação, sobre o Mina, sobre o Wellington, sobre o time que tu colocaria contra o Palmeiras. Tu seria um pouco mais conservador, jogaria com o Fernando, com o Thiago Maia, daqui a pouco seria um pouco mais ofensiva, né? Jogaria, por exemplo, com o Thiago Maia, com o Fernando na zaga, aí, podendo colocar um Bruno Gomes, um Bruno Henrique. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? E eu volto à tarde com novas informações do Internacional, após o treino também viagem para São Paulo, tá? Um abraço, volto logo mais, valeu, falou e foi!